Depois de quase 4 anos humilhando jornalistas de todas as maneiras possíveis, Bolsonaro começa a colher o que plantou. Talvez você não saiba, mas até a posse dele em 2018 foi uma espécie de ritual para esculachar a imprensa. É verdade, tá? O Bolsonaro chega ao poder e ele chega ao poder com a disposição de humilhar os profissionais que cobrem o que acontece no Palácio do Planalto. Isso é um fato documentado, quem viveu sabe. Os colegas que cobrem Brasília sabem muito bem disso, Ana, que a dieta deles aí ao longo dos últimos anos foi a base do pão que o diabo amassou. Ficou muito famosa essa coluna aqui, vamos ler um trechinho? Tá contigo, Ana? Da Mônica Bergamo. Olha lá, ó, Um Dia de Cão. Isso é sobre a posse do Bolsonaro lá em 19. Um dia de cão. Jornalistas conseguem rir das precárias condições da cobertura da posse de Bolsonaro. Aí ela escreve: é uma posse diferenciada e todos têm que entender isso. Com essas palavras, a assessora do Palácio do Planalto, que acompanhava os jornalistas no ônibus rumo ao Congresso Nacional, na manhã de terça-feira, procurava acalmar os veteranos da profissão. Essa colunista é a Mônica Bergamo, né? Entre eles. Veteranos que não conseguiam, digamos, entender os novos tempos e o tratamento reservado à imprensa na posse do Jair Bolsonaro na presidência da República. Tratamento reservado à imprensa na posse do Jair Bolsonaro. Não era um tratamento muito bom, tá? O pessoal não tinha cadeira para sentar, tinha que chegar muito antes, passar horas ali, assim, num chiqueirinho mesmo, um banheiro para centenas de pessoas, futum vindo do banheiro, não tinha água, tinha café, não tinha porra nenhuma. É surreal, reagiu um jornalista ao ver a cena. Todas as cadeiras e poltronas do local haviam sido retiradas, meio que na crueldade, né? Não havia onde sentar. Os profissionais tinham que se acomodar no chão. Eram centenas de jornalistas, mas só tinha um banheiro disponível. Alguns se dirigiram ao setor do cafezinho. Um segurança logo orientou as copeiras. Não é para servir nada à imprensa. Os profissionais foram convidados, então, a se retirar do local. Teriam que ficar confinados no salão, separados por um cordão da passarela com tapete vermelho, por onde passariam as autoridades. Veja a discrepância do tratamento, né? Para as autoridades, o tapete vermelho. Beleza, sempre foi assim. Para os jornalistas, nem cafezinho. Foram servir lá. A ordem é não servir cafezinho para os jornalistas aí, hein? Essa imprensa safada, essa imprensa comunista. Pois bem, a posse foi assim. Aí como é que ia ser o mandato? Vocês lembram, né? Lembra do cercadinho? Lembra do cercadinho? Então, o Bolsonaro chegava lá, destratava todo mundo e os apoiadores se sentiam à vontade para dar bandeirada, para xingar de lixo, etc e tal. Breve lembrança do que foi o cercadinho do Bolsonaro. Rápido aqui, só vou falar uma coisa e vou embora. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porca! Novo diretor da PF. Note que ele vai falando e o pessoal vai ecoando, né? Manchete da Folha de São Paulo, diz o Bolsonaro. E ao fundo você ouve alguém dizer, porca! Né? Que assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Vocês são loucos! Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Veja como a coisa escala, ele vai falando com uma certa grosseria, aí os apoiadores começam a berrar no fundo, ele também não pede para parar, pelo contrário, está incentivando, e olha para onde é que a situação vai. Vira um berreiro. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não interfere em nada. Se ele for desafeto meu e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal.
Bom, tudo isso era uma bobagem, né? Eu estou mostrando um exemplo de vários possíveis, porque teve momentos ali em que o pessoal gritava lixo, acossava jornalista, teve quem tenha tomado bandeirada também, 7 de setembro, coisa assim. Mas no cercadinho começou a ficar perigoso, né? Lembra que os veículos iam para lá diariamente, né? No começo. Aí começou a ficar claro que havia risco para os profissionais e a gente logo foi informado que os veículos tinham tomado em conjunto a decisão de não mandar mais equipes de reportagem para lá. O que a gente tem aí é um trechinho da nota que a Abrage soltou na época. A Abrage, para você que não sabe, é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, uma das entidades mais importantes que nós temos na nossa categoria. Ana, tá contigo ou não tá? Tá sim. Veículos de imprensa suspendem cobertura presidencial na Porta do Alvorada. Após uma escalada de ataques verbais e hostilidades aos jornalistas que fazem a cobertura presidencial do lado de fora do Palácio do Alvorada, empresas de comunicação do Brasil anunciaram a suspensão temporária do plantão de repórteres no local devido à falta de segurança. Muito bem, aí encerrou o episódio do cercadinho. Aquilo lá virou uma atração exclusiva para apoiadores do Bolsonaro. Hoje a gente sabe, Ana, alguns até pagos para estar ali. Tem o caso de um publicitário que veio à tona, quem pesquisar aí vai encontrar. Já comentou muito isso aqui, chega, né? Fato é que a maré vira, o Bolsonaro chega no final do mandato e a imprensa parece que vai ficando assim, Ana, eu ia dizer afrontosa. Mas não sei se a palavra cabe, talvez a imprensa comece assim a criar mais coragem de dizer o que precisa dizer nas horas em que precisa dizer. Um exemplo para mim fabuloso foi no final do último debate do segundo turno. Vocês sabem do que eu estou falando, não? Vou repetir aqui a informação de que o ex-presidente negociou a ida dele, à sua esquerda aqui, à sua esquerda. O senhor voltou a repetir agora, repetindo o debate, que o ex-presidente Lula negociou a ida dele ao Complexo Alemão com traficantes, com chefes de tráfico. Só que, enfim, a imprensa toda aqui que acompanhou a agenda, acompanha a política aqui do Rio de Janeiro, sabe que quem organizou aquela agenda foi o René Silva, um comunicador que, enfim, a imprensa todos conhecem há 10, 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria saber por que o senhor tem insistido nessa informação, nessa mentira de que ele organizou... Você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação é uma mentira. Você tem moral para chamar de Essa mentiroso? informação é uma mentira. O cara entrou... O senhor está repetindo essa informação... Eu gosto nessa cena que quando a câmera ela vai ali para a direita, o que a gente vê é o Moro pegando o microfone, que ele quer aparecer, e a galera indo embora. Tipo, foda-se você. Olha lá. O senhor quer responder por ele, ex-ministro? A galera vai atrás do Bolsonaro. Na verdade, essas questões são relacionadas... Chega, ninguém quer ouvir você, Moro. Ninguém quer te ouvir. Ana... Então, no final do mandato, parece que o comportamento vai mudando, a mentira começa a ser chamada de mentira, o fascismo vai sendo chamado de fascismo, o terrorismo vai sendo chamado de terrorismo, e a gente, obviamente, gosta disso, né? Os bolsonaristas estão olhando para esse novo momento, estão me permitindo chamar assim, das relações com a imprensa, com a desconfiança de sempre, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro perdeu, houve sim, comemoração dentro dos estúdios da Globo. Acabou esta merda. Então aí, as comemorações na redação do Jornal Nacional. Eu realmente não culpo ninguém, até porque eu não sou o mais fiel na crença da imparcialidade, da objetividade plena, etc. e tal. Não é muito a minha onda, não. Prefiro a honestidade, Ana. E aí eu acho natural, se você passa 4 anos sendo chamado de lixo, de mentiroso, principalmente se você é uma jornalista mulher e o presidente diz que você queria dar o furo, esse tipo de coisa, é óbvio que você vai comemorar quando o seu inferno pessoal acaba. Porque é disso que se trata, um inferno pessoal, um inferno para uma categoria profissional. Ana, aí... Veja você, na coletiva em que o Bolsonaro assume a derrota, faz o discurso dele, você tem jornalistas ali que estão quase expressando assim a sua indignação, seus verdadeiros sentimentos em relação a esse presidente que se revela cada vez menor. Vai ligar para o Lula? O senhor não vai reconhecer a derrota! Já nem uma pergunta, ó. O senhor não vai reconhecer a derrota? Presidente!
uma palavra, o senhor tem que reconhecer a derrota! E aí vem o imperativo, o senhor tem que reconhecer a derrota. Presidente! Obviamente ele nem olhou para trás, não respondeu nada, o objetivo dele ali era ler um papelzinho ali, um texto que poderia caber num tweet, né? E foi só isso que aconteceu, você conhece a história. O que você talvez não saiba é que nesse dia aí ele disse que a imprensa vai sentir saudades dele, olha lá, ó. Não sentia saudade da gente. Vão sentir saudades da gente, né? Disse o Bolsonaro. Passa de volta aí, porque eu coloquei um comentário bem na hora, tampou a legenda, talvez a galera não tenha conseguido escutar. Não sentia saudade da gente. Na verdade, não, Ana. Não. Várias questões aí, sabe? Primeiro essa... Não, acho que a principal é essa, assim. A relação que Bolsonaro e o bolsonarismo estabeleceram com a imprensa. É difícil explicar isso quando as pessoas estão num processo assim, de fanatização, de descolamento da realidade, né? Porque tudo que você fala, a pessoa recebe como né? Mas eu vou tentar mesmo assim, né? Para todo mundo que está escutando, eu sei que né, boa parte do público, claro, não está nesse processo, né? Mas para quem eventualmente precise dessa explicação. Veja, o processo que Bolsonaro estabeleceu, já desde antes, claro, da sua eleição, mas especialmente a partir da sua eleição, é um processo de alienação da sua base, né? Quer dizer, deixar as pessoas cada vez mais descoladas da realidade, descoladas de fontes de informação que possam servir para questionar as informações que vinham dele mesmo, Bolsonaro, ou questionar as ações que ele estava tomando no seu governo. Então, o procedimento de pintar a imprensa como comunista, ou como malévola, ou como mentirosa, enfim, esse é um procedimento. Porque à medida em que a base dele vai acreditando nisso, de que não, a imprensa está contra ele, a imprensa é comprada, a imprensa é financiada por não sei quem, a imprensa é comunista, a imprensa, enfim. À medida em que a base dele vai acreditando nessas mentiras, o que sobra para as pessoas, né, que apoiam o Bolsonaro? No que é que elas podem confiar se elas perdem a confiança na imprensa? E, acima de tudo, não é nem só sobre a confiança na imprensa, que isso depois é uma outra questão, perdem a capacidade de ouvir múltiplas fontes de informação e de bater uma informação com a outra e de pensar criticamente, ou seja, elas se tornam reféns de uma única fonte de informação, que é imediatamente ocupada pelo próprio bolsonarismo, através de disparo de mensagens em massa, através de gabinete do ódio, através das lives do presidente, enfim, das fontes, não apenas fontes oficiais de informações, mas fontes aliadas de informação, que vão passar só a informação que interessa para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Toda essa explicação antes para daí dizer por que a gente sabe, como que a gente sabe que isso é um procedimento? Porque esse é um procedimento padrão em regimes fascistas, em governos fascistas. O fascismo como projeto de poder, e não ligado especificamente a um ou outro partido, nada disso, como projeto de poder, o fascismo como um regime de autoritarismo, uma das primeiras coisas que você... Isso já é estudado faz muito tempo, né? É um dos primeiros procedimentos que o fascismo precisa fazer, é esse: alienar a sua base da realidade.
pode deixar ela refém e bitolada numa só fonte de informação. Então, o primeiro sinal de alerta que a gente tem que ter é quando alguém diz, ó, só pode escutar a mim, só a mim, não escuta mais ninguém. Isso aí vale para o governo, vale para a igreja, vale para a escola, vale para tudo. Quem te disser, ó, só escuta a mim, não escuta mais ninguém, opa, sinal de alerta. Por quê? E aí vem a outra questão. Não é sobre confiar na imprensa, mas ser capaz de ouvir fontes profissionais de informação, ouvir várias fontes, questionar, buscar informação, bater uma informação com outra. Isso é o que a gente chama de pensamento crítico, ser capaz de observar as coisas e entender a partir de fontes variadas, inclusive aquelas que desafiam a sua percepção da realidade, né? Porque às vezes você fala em pensamento crítico, o cara diz, não, então eu tenho pensamento crítico aqui, eu fui lá e eu verifiquei que a Terra é plana. Isso não é pensamento crítico, né? Você não está ouvindo, né, as pessoas que estudaram isso e não está parando para pensar se isso, enfim, se isso desafia a sua percepção da realidade ou não. Por fim, as pessoas, eu sei que as pessoas dizem com uma certa razão que a imprensa colheu o que plantou também, né? Durante muito tempo, a imprensa também foi uma grande promotora, né? A imprensa hegemônica, pelo menos, uma grande promotora do antipetismo, que foi o que nos levou a Bolsonaro, né? Em última instância. E aí, essa também é uma lembrança para a gente, né? De que, de novo, não é sobre uma confiança cega na imprensa, mas é sobre confiar no método em geral do jornalismo, no método científico, enfim, que vai pluralizar as vozes e permitir que a gente tenha opiniões contrárias. Se a resposta for calar tudo e só ouvir uma fonte de informação, aí é fascismo, e é isso que o bolsonarismo representa, né? Quando todas as informações são retiradas de uma mesma fonte, seus pensamentos se tornam rígidos e estagnados. Assim falou Chihuahiro em Avatar, a Lenda de Aang, porque eu levo meus desenhos muito a sério.